Você vai ver agora mais um corte de uma das aulas do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. Lembrando que aqui no nosso canal nós sempre trazemos conteúdos da prática, do dia a dia de quem realmente vive projetos de estruturas de concreto armado, com dicas e recomendações do que é verdadeiramente praticado no dia a dia de quem projeta. Acompanha comigo até o final. Bom, enfim, vamos ver agora esse primeiro caso, né? Era uma viga de transição, né? Que estava aí para uma carga de aproximadamente 1.440 toneladas, né? Que foi dimensionada com concreto de alta resistência, né? Por isso que foi utilizado o ACI 318, né? Acho que para quem trabalha com projeto, né, a norma brasileira ela limita o dimensionamento acortante, aí, o cisalhamento, a classe de resistência de 50 megapascal, ou seja, eu não posso considerar pelo modelo da norma brasileira a resistência ao cisalhamento em concretos acima de 50 MPa, porque essas resistências estão ainda pouco estudadas, né, um pouco fora do domínio do modelo que a norma já está vamos dizer, consagrada, né? Então há uma preocupação com segurança em se utilizar resistências mais altas, né? Já o ACI não há essa limitação, né? Como eles se baseiam bastante em ensaios, né? Enfim, eles têm já um pouco mais de segurança em usar concretos aí de resistência mais alta para dimensionamento acortante. Então, nesse caso, o projeto original dessa viga foi feito aí com 90 megapascal, e a gente teve um problema de resistência à compressão. Então, aqui está o edifício, né? Aqui está pintado de azul o pilar que essa viga sustenta, então são muitos pavimentos, né? Vocês podem ver aqui. E aqui, em rosa embaixo, eu tenho a minha viga, né, de transição. O pilar está bem próximo ao apoio, né? Então, eu não tenho nenhuma mobilização muito grande de flexão nessa viga, é mais transmissão de cortante diretamente para o apoio, né? Só que essa viga, ela tem que ter um grau de robustez grande, porque é uma carga importante, né? Um pilar que pega aí todos o pavimento da torre praticamente, né? E joga uma carga elevada aqui para a transição. Então, assim, os dados iniciais, né, desse problema era uma viga de 1,90 por 1,90, com FCK 90 megapascal, aço CA50, né? Mas para tração eu posso usar só 435. Eu tenho aqui a minha resistência característica, né, do concreto, e aqui a resistência de cálculo, né, gama F 1.4, então são aqui 16 mil kilonewtons, né, 1.610 toneladas. Acho que eu tinha dito 1.400, mas tá incorreta aquela informação. A correta é essa aqui, 1.150 toneladas de força. E essa viga estava detalhada, então, aqui com essa taxa de armadura, né, 197,7 centímetros quadrados por metro, compostas aí por estribos 90 graus, né? Uma bela de uma armadura. Então, aqui a verificação dessa viga, né, me retorna que eu posso, a capacidade máxima, né, o cortante dessa viga, né, pelas expressões do ACI, seria de 16.193, ou seja, se eu tenho um VU de 16.100, né, o dimensionamento tá correto, né? Esse acréscimo aqui é por conta do arredondamento de bitolas aí que ocorre normalmente em projeto. Então, o dimensionamento é extremamente enxuto para essa classe de resistência, né? Só que, na verdade, o que aconteceu nessa viga foi que a resistência do concreto não chegou em 90 MPa, né? Deu 28 dias e mediram lá nos corpos de prova 70 megapascal, né? Um problema aí de dosagem do material. E agora, com 70 megapascal, né, e considerando as mesmas dimensões, mesma taxa de armadura, a gente verifica que a capacidade aí máxima ao cortante caiu aí para 14.550, ou seja, está menor que os 16.100 requeridos, né? Então eu tenho um déficit aí de 155 toneladas, para o qual a gente precisou fazer esse reforço, né? Então, como a gente tem aqui um FCK na viga toda de 70, a gente vai pensar agora essa viga toda trabalhando com 70 MPa, né, para facilitar as contas, né? Trabalhar a seção toda com FCK só, né? E ainda para reduzir mais ainda, né, a gente adotou aqui estribos inclinados, né? A gente sabe lá que, pela teoria de ambas as normas permitem a gente fazer isso, né? Se eu inclino os meus estribos aí para ficarem ortogonais à minha biela de compressão, eu tenho um ganho, né, nessa costura de cisalhamento, né? Então, foi utilizado aí esse recurso para que a gente tivesse a mínima taxa de armadura possível, né, desse reforço, para não ter dimensões muito grandes. Então, a seção aí que a gente chegou foi uma de 2,36 por 2,6 de altura, né, seção bruta, mesmo cortante, né, taxa de armadura com estribos a 90, que estavam lá, mas, né, a gente acabou desconsiderando, né, porque esse edifício já estava com um nível de carga bastante razoável, né, enfim, e a
a gente achou por bem desprezar essa armadura e dimensionar uma armadura nova para esse cortante como um todo, né? Aí eu digo para vocês, aqui está o meu critério de robustez. Eu podia ter feito uma composição entre as armaduras. Não fiz, por quê? Por questão de opção, né? Eu não sabia qual era o nível de tensão daquelas armaduras, se eu já podia ter uma armadura escoada ou não, né, por conta dessa falha de resistência, né? A estimativa de carga, ela não é extremamente precisa, né, no edifício, a gente faz uma estimativa mais ou menos, mas é um pouco para mais, um pouco para menos, né? Enfim, então, para a gente assumir com segurança alguma coisa, a gente acabou redimensionando aí a armadura para toda a força cortante dessa viga. Então, utilizando aí as expressões do ACI, agora considerando o ângulo de biela, a gente chega, então, que precisaria de uma área de aço aí de 117,5 centímetros quadrados por metro. Né? Bom, então, essa aqui seria a parte, vamos dizer, numérica do problema. Né? De forma bastante simplificada, foram feitos diversos modelos, né? Verificação de distribuição de carga em outros elementos, né? Enfim, mas de maneira pura e simples, o raciocínio é esse aqui. Né? E aqui o detalhamento de projeto. Né? Então, a gente tem aqui a viga existente, né? A parte cinza aqui seria a nossa capa de concreto que foi colocado aqui, né? De microconcreto de 70 megapascal. Foi feito um desenho bem detalhado, né? Até para checar essa questão da altura aqui, do gabarito da rampa, que, né, vai passar carro aqui embaixo, eu estou aumentando um pouco, será que não vai bater no carro? Não, mas, enfim, como a gente tinha um pouco de folga no gabarito, foi possível fazer isso, né? E aqui está as armaduras, né? Por questões executivas, a gente optou por fazer 2 estribos abertos, né? Fixados com solda aqui, né? Eu preciso garantir uma continuidade. A questão de luva, a gente não conseguiria colocar luva aqui por conta da máquina não encaixar no espaço que a gente tinha. Então, a opção mais viável nesse caso foi usar aqui estribos abertos aqui com solda, né? Com dois U's aqui por fora e mais um grampo interno aqui para compor a armadura que precisar. Então, aqui está a forma básica aí do reforço, né? O passo a passo. Primeiro passo, a gente precisa fazer a marcação, né, dessa viga, onde vai ser feito o reforço, remover esse cobrimento para eu ter uma aderência adequada. Depois proceder com a furação, né, porque eu tenho que pôr muito grampo aqui para transferir carga da parte interna para a capa do reforço, né, fazer isso trabalhar de forma monolítica. Aí, se eu procedo com a montagem das armações, né, montadas as armações, então eu tenho condição de fazer essa concretagem, né, com um cuidado bastante extremo, porque são espessuras pequenas, né, eu preciso garantir que o concreto vai entrar por baixo, vai preencher direitinho, não vai deixar vazio, né. Então, isso tem que ser feito concreto muito fluido, de forma muito lenta, muito bem controlada. Né? E óbvio que esse foi um elemento que exigiu um grau de detalhamento bastante refinado, né? Porque para você explicar na obra, né, com uma planta 2D, como que vai ser o alojamento dessa armadura, né, para você garantir que a viga funcione como você pensou, você tem que fazer aí um nível de detalhamento mais refinado. Então, a gente detalhou essa peça totalmente em 3D, né, com o encaixe da armadura, qual entrava primeiro, qual entrava depois, né, enfim. Não é a situação ideal de projeto, porque não é um tipo de detalhamento produtivo para se fazer, né, mas aqui foi extremamente necessário para a gente garantir o sucesso dessa viga, né. Então, aqui ficou, de forma esquemática, né, a situação final desse reforço. E aqui é a execução dessa viga, né? A marcação, né? Remoção do cobrimento. A parte de cima, né? Precisou escorar toda essa laje aqui para poder abrir essa fenda aqui onde foi passada a capa do reforço, né? Enfim, em todas as armações. Aqui a montagem das armaduras, né? Passo a passo que foi pensado. A conferência do ângulo, né, extremamente importante, né, os estribos têm que estar a 45 graus, então a gente teve que conferir ferro por ferro aqui para ver se isso estava de acordo com o projeto. E óbvio que a montagem dessa peça teve acompanhamento integral, né, a gente deslocou um engenheiro lá para ficar assistindo essa montagem, conferindo e tirando dúvida o tempo inteiro, né. Tinha algumas bicheiras também que aproveitou para fazer o reparo, né.
Então, aqui, o encaixe dessa armadura, como é que ele foi feito, né? Passo a passo. Aqui já a parte de baixo, né, com uma situação um pouco mais avançada. Então, estavam aqui os estribos, né, os grampos aqui para fazer essa ancoragem, né, da armadura nesse trecho do pilar que foi aumentado. E aqui a conferência, né? Então, o engenheiro estava lá com o detalhamento em 3D, conferindo o que estava acontecendo, né? Para ver se isso estava sendo feito de forma adequada. Então, detalhamento extremamente importante nessa situação, né? A gente não pode deixar para a obra interpretar um detalhamento complexo como esse, né? A gente tem que fazer de uma forma que não tenha dúvida, né? Muita redundância, né? Para que a situação seja feita da melhor forma possível. Então, vocês podem ver, muito aço, né? Então, para a concretagem disso aqui foi utilizado um concreto autoadensável, né? Extremamente fluido, né? Para garantir essa integridade. E aqui o fundo, né? Também precisa ter cobrimento, né? Os espaçadores aqui alojados, né? E aqui mais uma imagem já com a situação final das armaduras, logo antes aí do fechamento das formas e concretagem. E aí, gostou? Quer aprender um pouco mais? Quer ir mais profundamente nos assuntos de projetos de estruturas de concreto protendido? Eu tenho uma boa notícia para ti. Nós do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural temos uma especialização em concreto armado e protendido, com professores que são grandes profissionais da aula. Aqui na nossa pós você vai vivenciar verdadeiramente o que é a prática de projetos. Nós temos aqui uma especialização onde cada etapa é um trecho de como o projeto de fato é executado. Quer conhecer um pouco mais a nossa pós-graduação? Tem um link aqui logo abaixo de pré-matrícula. Essa pré-matrícula é sem compromisso, fica tranquilo, você vai lá, coloca seus dados, alguém do nosso time de especialista vai lá entrar em contato com você, marcar uma reunião para a gente te entender melhor, entender o momento que você está vivendo aí de projeto e ver se a pós realmente se encaixa contigo. Faz lá a tua inscrição e se permita conhecer o Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. A gente se vê.